Oi gente, eu sou a Fernanda Schmidt, médica veterinária, e estou falando aqui sobre hospitais veterinários públicos, especificamente no Brasil. Roda a vinheta. Vamos lá, meus amigos. Hoje, primeiramente, eu quero esclarecer que em nenhum momento eu estou me posicionando contra ou a favor, mas aqui eu vou trazer uma reflexão, num ponto de vista técnico, de como as políticas públicas para veterinárias, políticas públicas de saúde animal, elas têm sido feitas e se elas estão sendo pensadas da maneira correta aqui no Brasil, né? Seja em nível municipal, estadual. Para a gente começar essa discussão, a gente precisa definir o que é um hospital veterinário, para começar, e o que é um hospital veterinário público, né? O que a gente vai entender como hospital veterinário público para a gente começar esse debate. Então, o termo técnico, a definição do hospital veterinário é uma estrutura de saúde animal, geralmente voltado para animais de pequeno porte, quando a gente está pensando em hospital veterinário público, que tem uma estrutura de ambulatório emergencial, clínica, diagnósticos por imagens diversos, possibilidade de internação, exames laboratoriais, então todo um aparato físico e com equipe técnica específica e preparada para isso, para atender animais a nível hospitalar. Além do que, se a gente for buscar de fato a definição de hospital veterinário, ele deve, né, em tese, ser um atendimento 24 horas. Beleza? Estamos entendidos, esclarecidos, estamos todos no mesmo nível, no mesmo patamar de entendimento do conceito para a gente conseguir debater? Ótimo! Seguimos para a próxima etapa. O que já existe no Brasil de política pública para a saúde animal pensando nesse hospital veterinário público? A cidade de São Paulo foi a primeira que foi instituído o hospital veterinário público. E hoje conta oficialmente com 4 unidades, cada uma numa região da cidade, além de alguns outros convênios que eu vou citar daqui a pouquinho, e que consiste no quê? No atendimento, principalmente de urgência e emergência, voltados para pets, então, ou seja, cão e gato, né? Atendimento veterinário para cão e gato, que vai incluir cirurgias, atendimentos emergenciais, atendimento ambulatorial, e é focado especificamente em pessoas de baixa renda, ou seja, elas têm que ser da cidade de São Paulo e tem que estar ali comprovando que precisa de uma assistência social para poder cuidar devidamente, para poder atender as necessidades de saúde desse animal, dessa família, desse indivíduo que é contemplado com a categoria baixa renda. É assim que funciona. Aí existem também uma questão de concessão, quem é que está gerindo, quem que vai fazer toda essa gestão desse hospital veterinário, mas não vai ser isso que eu vou conversar hoje com vocês nesse momento. Também a gente tem outra situação, que é uma situação que eu acho incrível, que são os convênios. A cidade de São Paulo fez um convênio, por exemplo, com a USP. A USP tem a Faculdade de Medicina Veterinária e tem o Hospital Veterinário. E é focado principalmente em ensino e pesquisa. E acontece que a cidade de São Paulo fez um acordo, fez um contrato no qual ele paga um valor para o Hospital Veterinário da USP para atender também essa mesma população de baixa renda dentro da estrutura do Hospital Veterinário da USP, o que é super benéfico, ao meu ver, e aí, enfim, alguém pode discordar, mas que você tira, né, da cidade de São Paulo a necessidade de construir estrutura e até mesmo investir num corpo técnico robusto, porque a universidade já tem esse corpo muito técnico robusto, e você oferece um serviço de qualidade, um bom atendimento, e também aumenta aí os casos da universidade, que é super interessante para o ensino e para a pesquisa. No estado de São Paulo, como que isso está acontecendo? No estado de São Paulo, a gente tem um programa do governo estadual, que é Meu Pet Feliz, e a ideia é que o estado de São Paulo invista dinheiro na estrutura para as prefeituras que assim desejarem, para a construção de estruturas de alvenaria ou containers para o atendimento de cães e gatos. Algumas cidades já têm no estado de São Paulo via esse programa estadual, mas acontece que é o seguinte, a gente lembra da definição que a gente começou
falando nesse vídeo, se a gente for pegar como os atendimentos funcionam, eles não estão se enquadrando em hospital veterinário. Tudo bem também. Não tem problema não ter um hospital veterinário. E isso vai ser, e isso a gente vai discutir daqui a pouco, a necessidade e a possibilidade de cada prefeitura, de cada cidade, porque não adianta todas as prefeituras, nesse ímpeto que a gente viu o ano passado, dessa demanda da população por hospital veterinário, tentar criar uma estrutura, que é uma estrutura cara, né? Quando a gente pensa em saúde animal, os insumos, por exemplo, o soro para um animal é o mesmo soro para um humano, certo? Tá, existem algumas variações de alguns medicamentos, mas o funcionamento, a gestão, os custos, luz, funcionário, limpeza, lixo contaminado, o famoso lixo branco, que é o descartável, que é o lixo hospitalar, e alguns insumos, eles são os mesmos dos seres humanos. Então, a gente tem que pensar que vai ser um alto custo a manutenção desse hospital veterinário. E por isso, temos que pensar a política pública de saúde animal em políticas públicas de saúde dentro do contexto que a cidade consiga suportar. Não adianta querer entregar um hospital que em poucos anos ele vai sendo sucateado e vai ficar a mesma coisa do que a gente acaba vendo em várias cidades, que a gente tem UPAs, UBSs, centros de emergência para seres humanos, né? Saúde humana, medicina, que eles são sucateados, então vai faltar médico, vai faltar insumo, as pessoas vão ficar esperando na fila e vão ser não tão bem atendidas, porque não foi pensado. Essa gestão de saúde não está sendo contemplada, não foi muito bem pensada, falta entender ou falta gerir melhor os recursos de saúde. E aí também ver se a cidade tem recursos, se tem orçamento, porque tem cidade que tem orçamento muito apertado, né? Então não dá para simplesmente a cidade tentar criar uma coisa sendo que ela não está prevista no orçamento dela. E isso a gente tem que estar parte 2, a gente tem que ter a ciência desse assunto, justamente para a gente poder pedir ou cobrar dos nossos agentes públicos, dos nossos vereadores que vão aprovar a construção do hospital veterinário, para ver se eles estão fazendo isso com responsabilidade. Agora eu vou falar da situação, já que eu entrei nessa questão de vereador, já que eu entrei nessa questão de gestão pública, da situação de São José dos Campos. 2024, se não todos, mas quase todos os candidatos a prefeito, também os candidatos a vereadores, colocaram com ênfase, visto essa demanda da população, a construção ou o apoio à construção do Hospital Veterinário em São José dos Campos. E até aí tudo bem, é uma demanda da população. Agora, é viável ter um hospital veterinário público em São José dos Campos? E a resposta não vai ser sim, não vai ser não, vai ser depende. Primeiro que se a gente for olhar o orçamento da cidade, ele tá apertado. São José faz uma boa gestão de recursos, mas ele tá apertado. Existem demandas na área da saúde, recorrentes, como em todo lugar, que também exigem aí uma atenção especial. A gente vê algumas situações relativamente precarizadas em alguns centros de emergência aqui da cidade. Então, a gente tem a situação que é, temos um orçamento apertado, a São José arrecada muito, mas a São José gasta muito também. O problema não é apoiar ou querer criar um hospital veterinário, mas é como. Por exemplo, foi aprovado um projeto pela Câmara dos Vereadores que aprova a construção e criação do Hospital Veterinário Público em São José. Bem, eu peguei esse projeto e li em como ele foi aprovado. O projeto prevê uma estrutura completa de UTI, internação, centro cirúrgico, diagnóstico laboratorial, diagnóstico por imagem. Então, você pensando nessa estrutura, você pensa, é uma estrutura grande, ok. E aí você pensa também, já que a gente conversou tudo do que demanda o hospital veterinário. Então a gente vai precisar de um responsável técnico, um gestor desse hospital, um corpo técnico especializados, com médicos veterinários especialistas em cada área. Então a gente vai precisar de um cirurgião, não só um cirurgião, anestesistas, clínicos gerais, intensivistas, estagiários, enfim, pessoas também, uma carga horária que enfermeiros veterinários,
que prevê com atendimento 24 horas. E aí a gente também tem a seguinte questão. Foi colocado, talvez não seja realidade quando se concluir o hospital veterinário, que eu sei aí que já estão construindo a estrutura, ou pelo menos já tem a planta, que será um atendimento ao público sem nenhum tipo de restrição. Ou seja, na cidade de São Paulo, como eu já falei agora há pouco, existe uma seguinte restrição, que é dentro dos hospitais veterinários, que inclusive não atendem 24 horas, existe uma exigência, tem que ser um morador da cidade de São Paulo e ele tem que estar incluso em algum programa de assistência social, porque ele tem que estar incluso em baixa renda. E segundo a aprovação pela segundo a aprovação pela Câmara aqui em São José, isso não vai ter delimitado, será aberto ao público, ou seja, a todo josense. E aí tá o meu ponto de ressalva, porque se a gente tem um orçamento apertado e no orçamento aprovado em 2024 para 2025 não está previsto esse gasto com o hospital veterinário, tudo bem, não existe, mas tá bom, ainda não tá fazendo, essa previsão não existe. E ainda não se sabe quanto será o custo, porque também no projeto não tem uma projeção de gasto, seja da construção, seja da manutenção de insumos, corpo técnico e por aí vai. Então você propor atender toda a população de São José dos Campos que tenham cães ou gatos sem nenhum tipo de critério de restrição além de ser da cidade, é perigoso a gente sucatear esse serviço, não entregar esse serviço e o pior, a gente vai estar colocando vidas em risco justamente por essa falta de planejamento e precarização do atendimento. Além do que a gente vai estar desgastando a profissão do médico veterinário, o que me importa muito. Então, quando a gente pensa em saúde pública veterinária, a gente tem que entender o contexto da cidade, as demandas da cidade. E sim, foi uma demanda da população na eleição e todos os políticos abraçaram essa demanda, mas em nenhuma discussão, seja nos debates na Câmara, seja nos debates dos prefeituráveis ano passado, discutiu-se como e com qual responsabilidade, com qual orçamento, com qual previsão de custeio, de funcionamento que isso aconteceria. Simplesmente falaram, vamos fazer. E o perigo desse vamos fazer, acompanhado com esses modismos, é esse. É a gente não entregar, de fato, um atendimento digno a essas pessoas e a esses animais.